nós já estamos, hoje é a 4ª semana da campanha Novembro Azul, e hoje, né, aquele cartaz que hoje eu nem coloquei o cartaz, mas que rodou aí pelos grupos da nossa igreja, hoje estaria conosco aqui o pastor Jodélio Júnior, que é um pastor da junta de ministros, na qual eu faço parte, mas ele entrou em contato comigo, dizendo que ele não estava se sentindo bem, e quando foi fazer o teste, foi para o médico, testou positivo. E aí, urgentemente, eu solicitei ajuda, entrei em contato aqui com o presbítero, e eu já louvo a Deus por tua vida, por ter nos ajudado, ter aceito o convite, e eu tenho a certeza que Deus tem algo a falar conosco através de sua vida. Deus e Pai, toma o teu servo, mais uma vez em tuas mãos, ministra, meu Pai, ó Deus, ao teu filho, e que o Senhor fale através dos seus lábios, pois somente o Senhor conhece a necessidade da sua igreja. Guarda a sua vida, usa, meu Pai, ó Deus, o teu servo poderosamente. Amém. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meu irmão. Convido desde já os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5. A gente vai ler alguns versos, mas tudo que eu vier falar aqui vai estar do verso 21 até o verso 42, mas nós não vamos ler tudo. Vamos ler apenas alguns versículos. Vamos ler do 21 até o 28. Antes de começarmos a ler, eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, por Ele permitir eu estar aqui juntamente com os irmãos. Quero louvar e agradecer a Deus também pela vida do pastor, que me fez o convite. Confesso aos irmãos que eu não esperava estar aqui, mas aprove a Deus estar aqui. E louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui, que me acompanha, que me atura. E louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Também faço menção da minha mãe, que está aqui, da minha tia, Joana, da minha sogra também, que veio também. Enfim, e tem uns conhecidos aqui também, meu aqui também, como o Cristiano, o Wallace, não sei se está aqui. O Wallace Está trabalhando. O Wallace, mas enfim. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Aí vamos ler até o verso 28, do 21 até o verso 28. Vai dizer assim: E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu aos seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. Vem, impõe nela as mãos para que ela seja salva e viva. E ele o acompanhou, e a numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo que possuía, sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Último verso. Porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. Os irmãos podem se sentar. Eu só peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas. Se quiserem anotar, sinta-se à vontade. O texto qual eu li aqui com os irmãos é um texto bastante conhecido e um texto bastante familiar. Eu creio que de cada um que está aqui presente. E tudo que eu vier a falar aqui não tem nada de mais. Creio que os irmãos já conheçam bem essa história. As histórias, né, na verdade. A gente vai ver no livro de João 3,16, que o texto bíblico vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu filho, ou entregar o seu filho, o seu único filho, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Quando a gente vê esse verso no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, a gente ali se depara com esse texto e a gente vai ver o grande amor de Deus para com toda a humanidade. A gente vai ver ali Deus provando o seu grande amor para com toda a humanidade, a ponto de entregar seu próprio filho. A gente vai ver que o amor de Deus,
é um amor incondicional, não é um amor condicional. Só que quando a gente olha para o aspecto salvação, a gente vai ver que a salvação não é incondicional, a salvação é condicional, tem uma condição. E no verso 16 aqui de João capítulo 3, o texto é bem claro quando João escreve: para que todo aquele que nele crer, é uma condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver que Deus, Ele vai entregar aquilo que Ele tinha de melhor. Talvez na cabeça de alguns irmãos poderia ficar aquela pergunta: por que Deus não enviou um anjo? Por que Deus não enviou um querubim? Por que Deus não enviou um serafim? Deus poderia muito bem ter enviado, mas a gente vai ver Deus provando o seu grande amor para com a sua humanidade, que Deus vai enviar o seu único Filho para nos salvar. E quando Deus envia Jesus aqui para a terra, quando Deus envia Jesus, a gente já conhece a história. Jesus vai vir de uma virgem chamada Maria, e ali Jesus vai ser gerado pelo Espírito Santo ali dentro do ventre de Maria, e Jesus vai nascer. E a gente sabe muito bem a história de Jesus. A gente vai ver que Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e também tinha a natureza divina. A gente vai ver que na natureza humana ele tinha mãe, mas não tinha pai. Na natureza divina ele tem pai, mas não tem mãe. E a gente vai ver que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus, ele fazia 3 coisas cruciais no seu ministério. Jesus pregava, Jesus curava e Jesus ensinava. Quando Jesus curava, ele curava o corpo físico. Quando Jesus pregava, ele pregava para que a alma viesse a ser salva. Agora, quando Jesus ensinava, ele ensinava para que o espírito fosse alimentado. Conforme está sendo aqui nesta noite, e conforme eu creio que aqui nessa igreja também, através das mensagens que são ministradas, muitas almas, muitos espíritos aqui estão sendo ensinados e estão sendo alimentados pela palavra de Deus. Então a gente vai ver que Jesus fazia 3 coisas cruciais no seu ministério: pregava, curava e ensinava. A gente vai ver que Jesus vai começar o seu ministério com 30 anos de idade. Era quando os judeus atingiam a maioridade. Então a gente vai ver Jesus respeitando todo o cronograma judaico, sem pular etapas. E a gente vai ver que quando ele começa o seu ministério, a gente vai ver que o ministério dele dura aproximadamente 3 anos e meio. E a gente vai ver que cada ministério, cada ano do ministério de Jesus, a gente pode dar um nome para cada ano do ministério de Jesus. O primeiro ano é conhecido como o ano da inauguração. O segundo ano é conhecido como o ano da popularidade. E o terceiro ano é conhecido como o ano da oposição, ou o ano da sua ascensão. E a gente vai pegar a história de Jesus, a gente vai olhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e a gente vai poder contemplar uma grande obra dentro desses 4 livros falando a respeito de Jesus Cristo. Mas, Renê, só esses 4 livros vai apontar para Jesus? Não. A gente vai ver que toda a Bíblia aponta para Ele. Toda a Bíblia vai apontar para Ele, vai mostrar algum detalhe que vai fazer chegar até Ele. E a gente vai ver aqui, no livro de Marcos, no capítulo 5, que Jesus está no 2º ano do seu ministério. E como eu falei para os irmãos, cada ano tinha um nome. E no primeiro ano do ministério de Jesus, que era o ano conhecido como o ano da inauguração, a gente vai ver que Jesus ele inaugura seu ministério, começa seu ministério, ele começa a arrastar multidões atrás dele. Muitas pessoas o seguiam, e dentro dessas pessoas que o seguiam, havia ali pessoas que prestam, como também haviam pessoas que não prestavam no meio, ali que seguiam Jesus, no meio daquela multidão. E se a gente for reparar, irmãos, também na nossa vida também não é diferente. Por onde a gente anda, por onde a gente para, grupos de pessoas ficam ao nosso redor, ao nosso derredor, e nesse grupo de pessoas nem todo mundo presta. A gente vai ver que tem lugares, às vezes, que a gente não quer pisar, porque a gente sabe muito bem, tem determinado fulano A, fulano B, que a gente sabe que aquele fulano não gosta da nossa pessoa, não gosta da nossa presença, não gosta daquilo que a gente busca. Então a gente vai reparar que aonde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. E dentro dessa multidão tinha pessoas que gostavam dele, e também como tinha pessoas que o odiavam. E como tinham pessoas que queriam experimentá-lo a todo momento. Isso a gente vai ver dentro da história da Bíblia. E a gente vai ver também que quando Jesus vai começar o seu ministério, Jesus ele falava o que ninguém falava. E Jesus fazia o que ninguém fazia. Jesus estava chamando tanta atenção do povo naquela época, que a gente vai ver em João no capítulo 3,
que um membro do Sinédrio, que é o maior e alto concílio dos judeus naquela época, vai procurar Jesus. A gente vai ouvir falar sobre Nicodemos em João capítulo 3, que Nicodemos ele tinha uma pergunta, ele tinha uma dúvida, e ele vai até Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha resposta para a sua pergunta. E a gente vai ver dentro da história em João capítulo 3, que quando Nicodemos vai abordar Jesus a respeito do novo nascimento, Jesus vai explicar para ele a respeito do novo nascimento. Só que Nicodemos fica perplexo com a resposta que Jesus começa a dar para ele. E ali a gente percebe então que Jesus começa a falar algumas coisas que ninguém falava e a fazer algumas coisas que ninguém fazia. E a gente vai ver também, irmãos, que Jesus começa a construir o seu ministério. Jesus ele não vai usar força. Jesus ele não vai usar armas para construir o seu ministério, para construir, assim a gente pode dizer, o seu QG, o seu quartel. A gente vai ver que Jesus ali ele começa a construir o seu ministério, a atrair multidões, não com armas de fogo, não com violência, nem nada, mas através do amor. E Jesus começa a fazer os desígnios que Deus tinha já colocado na mão dele. E ali Jesus põe em prática tudo aquilo que o Pai já tinha dado a ele. E a gente vai ver que ele vai ser obediente até o fim, até a cruz, na sua morte. E quando a gente se depara no segundo ano do ministério de Jesus, aí acontecem algumas histórias, a qual eu não vou entrar, mas eu quero me ater aqui a Marcos capítulo 5, por causa do tempo. A gente vai ver aqui em Marcos capítulo 5, que vai contar a história de um chefe de uma sinagoga, por nome Jairo, que estava com a sua filha à beira da morte. A sua filha estava quase morrendo, em algumas traduções diz que ela estava moribunda, em algumas traduções vai dizer que ela estava quase morta. E esse chefe da sinagoga, ele ali perplexo com a situação, ele vai procurar uma maneira de salvar a sua filha. E se a gente for pegar a história, irmãos, se a gente for pegar a história de Jairo, a gente vai ver que uma pessoa da classe de Jairo naquela época era uma classe muito difícil de ser alcançada. Eram classes que elas olhavam para Jesus como um opositor, como alguém de oposição. Elas não olhavam para Jesus de bom grado. Elas olhavam com Jesus com outro tipo de olhar. E a gente vai ver que Jesus ele consegue alcançar algumas classes sociais que era até então difícil naquela época de serem alcançadas. E se a gente for pegar a história de Jairo, Jairo era uma pessoa popular. Jairo era uma pessoa que tinha uma boa condição. Jairo era uma pessoa que tinha uma classe social muito boa. Era um homem bastante conhecido da sua época. E a gente vai ver que Jairo ele vai ficar diante de duas opções na sua vida, ali naquele momento. Quais são essas duas opções? Uma, deixar a filha dele morrer e não se rebaixar a ponto de ir até Jesus para implorar por misericórdia pela sua vida, pela vida da sua filha. E tinha uma segunda opção, abandonar o orgulho e ir até Cristo para conseguir aquilo que ele queria para a filha dele. Então ele estava diante de duas opções: ou deixar a filha morrer e não se rebaixar, ou se rebaixar e a filha dele viesse viver. A gente vai ver que ele vai escolher a segunda opção. Ele vai se rebaixar, vai deixar o seu orgulho de lado e vai até Jesus Cristo para tentar alcançar para a filha dele aquilo que ele tanto almejava. A gente vai ver, irmãos, que naquele momento, quando Jairo vai tomar esse tipo de atitude, a gente vai ver que ele vai trocar a sua religião pela fé. E ele também vai trocar sua alta posição para viver um milagre em Cristo Jesus. E a gente vai ver que Jairo, quando ele vai tomar esse tipo de atitude, ele não foca mais no problema. O problema estava dentro da sua casa. Como eu falei para os irmãos, e como está no texto, a filha dele estava à beira da morte. Jairo, ele não foca mais no problema. Ele deixa o problema em casa. E ele foi atrás daquele que poderia resolver o seu problema.
Eu não sei qual é a situação dos irmãos que estão aqui nesta noite, mas Deus conhece o coração de cada um de vocês que estão aqui presentes. Deus conhece vocês em cada detalhe. Deus sabe o que vocês pensam em cada segundo, em cada momento. Mas eu não sei. Mas de repente vocês vieram aqui com um propósito, com um desejo, com algo que vocês colocaram dentro do seu coração, pedindo para que Deus viesse fazer. E eu digo a vocês, que vocês estão no caminho certo. Deixaram o problema em casa e vieram para a casa de Deus, para buscar aquele que tudo pode fazer. A gente vai reparar, irmãos, que quando ele deixa o problema em casa e vai atrás daquele que pode resolver o seu problema, ele vai tomar um tipo de atitude que é bastante benéfica. E a gente vai ver dentro da história bíblica também, irmãos, a respeito de situações a qual a gente vai ver alguns líderes tomando alguns tipos de atitudes em meio às adversidades. A gente vai reparar em Êxodo 17, no verso do 1 ao 6, que quando Moisés está guiando o povo de Israel no deserto, eles param em um lugar chamado Refidim. E quando eles param naquele lugar chamado Refidim, se a gente for pegar o significado de Refidim, Refidim significa lugar de refrigério, só que quando eles param em Refidim, Refidim era uma terra seca. E Flávio Josefo, na história dos Hebreus, vai dizer que de todos os lugares que Israel tinha passado até aquele momento, era o lugar mais seco que Israel estava atravessando naquele momento, durante a sua caminhada. E ali eles vão encontrar, eles vão localizar um problema. Qual é o problema que eles vão localizar ali em Refidim? É que não tinha água para o povo beber. Só que diante daquela situação, eles localizam o problema, só que todo o povo de Israel fica focado no problema. Eles não se desvirtuam do problema, eles ficam focados no problema, com exceção de Moisés. E o que o povo de Israel vai fazer ali em Êxodo 17? Eles vão começar a murmurar, eles vão começar a praguejar, a ponto até de querer apedrejar o seu líder Moisés. Só que Moisés poderia ter entrado na onda dos demais, mas Moisés não entra. Moisés não foca no problema. Moisés vai fazer o quê? Moisés vai consultar aquele que poderia resolver o problema. E Moisés consulta a Deus. E a história a gente conhece. O que Deus vai fazer? Deus vai pedir para Moisés ferir a rocha, e da rocha vai sair água para que o povo viesse beber. Então a gente aprende, irmãos, que as nossas atitudes, com as nossas atitudes a gente consegue provocar e buscar um milagre para a nossa vida. E eu já quero deixar aqui um tema para essa mensagem. O tema que eu quero deixar aqui para essa mensagem é: para eu conseguir o meu milagre, eu preciso tomar uma atitude. Para eu conseguir o meu milagre, eu preciso tomar uma atitude. Agora, irmãos, voltando ao texto, conforme eu falei para os irmãos, Jairo deixa o problema em casa e vai atrás daquele que poderia resolver o seu problema. Quando ele chega até Jesus, ele implora para que Jesus viesse até a casa dele, para que viesse tocar na filha dele, para que a filha dele viesse ser curada e salva. Jairo, quando chega até Jesus, Jesus aceita o pedido de Jairo. Só que na cabeça de Jairo, ele achou talvez que poderia ser uma coisa muito tranquila, muito rápida. Talvez Jairo estava arquitetando na cabeça dele: eu vou chegar até ele e vou implorar a ele, ele vai aceitar o meu pedido, e rapidamente, prontamente ele vai aceitar o meu pedido e a gente vai lá para minha casa. Só que não foi desse jeito, irmão. A gente vai ver que quando Jairo chega até Jesus, e Jesus aceita o pedido de Jairo, Jairo tinha um propósito dentro do coração dele, que era levar Jesus até a sua casa, e que sua filha viesse ser salva. Só que todo o propósito, irmão, ele passa por um processo. Todo propósito vai passar por um processo. E não é diferente nas nossas vidas. Todo propósito que a gente colocar no nosso coração e todo propósito que Deus tem para a nossa vida vai passar por um processo até a gente conseguir alcançar esse propósito. E é necessário a gente entender o propósito para que o processo não venha nos desanimar. E quando Jairo vai até Jesus, a gente vai ver que ele vai passar por alguns processos até alcançar o seu propósito. E quais são os processos que Jairo vai enfrentar nessa caminhada? São 2 processos que ele vai enfrentar antes da mulher do fluxo de sangue ser curada. Quais são os 2 processos que ele vai enfrentar? Um é a multidão, e o segundo é a mulher do fluxo de sangue
que vai surgir do nada no caminho deles. Falando sobre esse primeiro processo da multidão, a gente vai reparar, irmãos, que a multidão ela passa a ser um processo na vida de Jairo, conforme eu falei para os irmãos, que talvez na cabeça dele ele tinha toda uma logística. Só que as coisas não iam acontecer do jeito que Jairo estava pensando que iria acontecer. Mas as coisas iriam acontecer da maneira que Jesus queria que acontecesse. Muitas das vezes também nós programamos coisas dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e a gente quer que aconteça de imediato. A nossa vontade é até boa, é agradável, mas não é perfeita. Mas a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Então a gente vai ver que Jesus ele vai preparar Jairo em todo o momento. Se a gente for pegar aqui em toda a história bíblica, Jesus ele vai preparar Jairo em todo o momento. E a gente vai ver aqui que quando Jairo está juntamente aqui com a multidão, indo em direção à sua casa, a gente vai ver que estava um alvoroço muito grande, e a multidão estava apertando Jesus ali naquele momento. E a Bíblia nos conta que surge uma mulher naquele momento. E a partir do momento que essa mulher surge e vai tocar nas orlas de Jesus, das vestes de Jesus, antes dela tocar, ela vai colocar um propósito dentro do seu coração. E qual é o propósito que aquela mulher coloca dentro do seu coração? Ela diz para ela mesma que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, nas orlas dele, ela seria curada. Só que essa mulher também, irmãos, ela vai passar por um processo antes de alcançar o seu propósito. Mas a gente vai ver que essa mulher era uma mulher de atitude. E por que ela era uma mulher de atitude? E uma mulher guerreira também, assim a gente pode dizer. Porque a gente vai pegar na lei, no costume judaico, aquela mulher jamais poderia estar ali naquele momento. Aquele momento não era um momento propício para ela estar, na ótica humana. Não era um momento propício para ela estar ali presente. Por que não era um momento propício? Porque pela lei ela tinha que viver em quarentena. Ela tinha que estar isolada. Porque todo local que ela tocasse, todo local que ela sentava, era considerado imundo. Todo objeto tocado, todo assento sentado, era considerado imundo. Então aquela mulher, pela lei judaica, ela teria que estar isolada. Por isso que eu falei para os irmãos que ela não era um momento propício para ela, aos olhos humanos. Mas aos olhos espirituais, ela viu ali uma grande oportunidade para a vida dela. E ali ela coloca um propósito dentro do seu coração. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu não sei qual é o propósito que os irmãos colocaram nos seus corações. Eu não sei qual é o propósito que os irmãos entregaram na mão de Deus. Mas conforme essa mulher fez, ela tomou uma atitude. Talvez você tenha até o propósito dentro de vocês, mas às vezes falta a atitude. Como assim, Renê? Deixa eu trazer uma explicação. Eu estou dando exemplo. Eu digo muito para Deus que quero muito pregar. E eu quero que Deus me use. Tá, beleza. Esse é um propósito dentro do meu coração. Mas agora eu tenho que ter atitude. Qual é a minha atitude? Eu tenho que ler. Eu sou alfabetizado. Eu tenho estudo. Eu tenho várias Bíblias dentro de casa. Mas o que adianta eu ter o propósito dentro de mim de querer pegar a palavra de Deus, mas se eu não leio a palavra de Deus? Como é que eu vou falar de uma coisa se eu não leio? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento? Então eu tenho que ter o propósito e tenho que ter atitude. Quer ver um outro exemplo também? Vamos supor que eu tenho um objetivo dentro de mim, de querer que minha empresa venha prosperar, que eu venha ter uma empresa muito próspera. O meu propósito é legal, eu chego para Deus, oro a Deus, apresento para Deus o meu propósito, mas cadê as minhas atitudes? Eu tenho que sentar para fazer um planejamento, para fazer todo um cronograma, para saber se vai dar certo ou não, e entregar na mão de Deus. O que adianta eu ter um propósito, mas não correr atrás, para que meu propósito venha ser realizado? Então, todo propósito, para ser concretizado na nossa vida, a gente também tem que ter atitude. Tem coisa que Deus nunca vai fazer por mim e por você. Ele quer primeiro que a gente tenha uma ação, e depois que a gente tiver uma ação, o céu vem com uma reação sobre a nossa vida. E aquela mulher coloca esse propósito dentro dela.
Se tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Só que ela vai enfrentar alguns processos ali naquele caminho, até chegar até Jesus. E a Bíblia fala que ela vai por detrás de Jesus. Talvez fique a pergunta na cabeça dos irmãos: por que aquela mulher não foi pela frente de Jesus? Seria bem mais fácil. Aquela mulher é uma mulher estrategista. Ela usa de estratégia, conforme eu falei para os irmãos. Não era um momento propício para ela, aos olhos humanos, estar ali naquele lugar, naquele momento. Ela poderia ser apedrejada. Algo ruim poderia acontecer com aquela mulher. Mas aquela mulher foi uma mulher guerreira, uma mulher de atitude. Mesmo sabendo que poderia morrer, ela vai tomar um tipo de atitude para alcançar o seu propósito. Ela poderia ter ido pela frente? Poderia. Mas por que ela não vai? Porque se ela fosse pela frente, como a Bíblia fala, Jesus estava sendo cercado por uma grande multidão. Então muitas pessoas ali poderiam olhar para ela e poderiam reconhecê-la. E aquelas pessoas jamais deixariam ela chegar até Jesus. Algo iria acontecer com ela. Então ela vai ter uma estratégia: eu vou por trás. A gente vai parar para analisar dentro do texto, irmãos, que também nas nossas vidas e na vida de algumas pessoas, há muitos empecilhos para impedir que a gente chegue até Jesus. E quais são esses empecilhos? Eu poderia aqui trazer diversos exemplos. Hoje tem pessoas que estão presas dentro de casa e poderiam estar dentro da igreja, louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Mas elas estão presas dentro de casa, vendo televisão, vendo novela. Tem pessoas que estão vendo futebol dentro de casa. Então, a gente vai ver que um entretenimento conseguiu parar aquela pessoa. Foi um obstáculo para que ela não fosse até Jesus. E a gente vai ver também que o inimigo de nossas almas cria diversas coisas para que a gente também não venha chegar até Jesus. Então, aquela mulher não vai pela frente, porque se ela fosse pela frente, provavelmente alguém que estivesse ali na multidão ia reconhecê-la e não ia deixar ela chegar até Jesus. E o propósito dela não seria alcançado. Aí ela vai tomar uma atitude interessante. Ela vai usar uma estratégia muito boa. Eu vou por detrás. Só que quando ela vem por detrás, irmãos, Jesus estava cercado por uma grande multidão. Aí ela está enfrentando um processo ali naquele momento. Qual era o processo? Enfrentar um por um até chegar até Jesus. A gente vai reparar, irmãos, que quando a gente também vai em busca dos nossos propósitos, muitos obstáculos surgem nas nossas vidas. Tem propósitos que a gente coloca dentro do nosso coração, que a gente pensa que vai alcançar amanhã. Aí quando a gente acha que vai alcançar amanhã, algo dá errado, e tem muitas pessoas que acabam desistindo. Só que não é para desistir, é para continuar. A gente tenta uma, tenta duas, tenta três. Por que eu estou falando isso? Essa mulher tinha tudo para desistir, porque para chegar até Jesus não foi fácil para ela. Olhando a Bíblia, parece que foi muito fácil, parece que foi muito simples, mas não foi. Jesus estava cercado por uma grande multidão. Então ela tinha que passar por muitas pessoas até chegar até Jesus. Na nossas vidas também, para a gente conseguir o nosso propósito, a gente tem que vencer muitos obstáculos. E Deus permite muitos obstáculos nas nossas vidas, até para nos moldar. E a gente vai ver aqui dentro do texto, irmãos, que aquela mulher, ela consegue vencer os obstáculos e toca nas orlas de Jesus ali, das vestes de Jesus. E no mesmo instante que ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada ali naquele momento. Agora eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo o verso 30 até o verso 34 de Marcos, capítulo 5. Que vai dizer assim: imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: vês a multidão que te comprime e perguntas: quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Ao verso 34 diz: e ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique curada do teu mal. Repare bem, o texto em nenhum momento vai dizer para a gente o lugar, o texto em nenhum momento vai dizer para a gente a hora, o texto em nenhum momento vai dizer para a gente o dia que aconteceu esse episódio. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero trazer à memória de vocês que para Deus não existe dia,
não existe hora. Para Deus não existe mês, data específica, culto específico para que Ele venha fazer uma cura na vida de alguém. O momento e a hora que Deus quiser fazer um milagre nas nossas vidas, Ele vai fazer, independente do culto. Então a gente não deve ficar com isso em mente. Hoje eu vou no culto de libertação, porque eu creio que Deus vai me curar. A gente não deve ficar com essas coisas na nossa cabeça. A gente tem que ter na nossa mente que independente do dia, independente da hora, se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser realizar o propósito dEle na minha vida, Ele vai fazer. Então a gente vai ver que o texto não diz nem a hora, nem o lugar, nem a data, nem nada. Para Deus não existe dia específico. Aí Jesus pergunta, quem me tocou? Aí os discípulos falam, Senhor, como é que você pergunta quem me tocou? É porque Jesus sentiu que algo diferente saiu de dentro dele. E quando eu falei para os irmãos que essa mulher vai usar de estratégia, agora quem vai usar de estratégia é Jesus. Mas que estratégia Jesus vai usar? Jesus sabia muito bem quem tinha tocado ele. Mas Jesus queria que essa pessoa se apresentasse e falasse do testemunho que aconteceu na vida dela. Mas por que Jesus usou de estratégia? Quando Jesus usa de estratégia aqui nesse texto, ele queria alcançar dois objetivos. Quais são os dois objetivos que Jesus queria alcançar aqui nesse momento que a mulher toca a ele? E no momento que ele faz essa pergunta? Os dois objetivos são simples. Um, era alcançar a multidão. Por que alcançar a multidão? Conforme eu falei para os irmãos, nem todos que estavam ali em volta de Jesus olhavam para Jesus de uma forma igual os demais olhavam. Tinham pessoas que estavam ali, mas não eram convertidas ainda. Tinha pessoas que estavam na multidão, mas estavam acompanhando Jesus por causa de pão, por causa de comida, não por causa do que ele era. Então, quando Jesus usa de estratégia para que a mulher viesse se manifestar ali naquele momento, Jesus queria que através do testemunho dela, aquele testemunho viesse a alcançar vidas ali dentro, daquele momento ali, dentro da multidão. E a gente sabe, irmãos, que a palavra de Deus, ela consegue, ela tem poder para convencer o pecador, para libertar o pecador, para salvar o pecador. Mas a gente sabe, irmãos, que muitas pessoas às vezes têm um coração muito duro, e mesmo você pregando, eu pregando, essa pessoa não vai aceitar Jesus. O Espírito Santo vai falar com ela, mas ela não vai aceitar. Então tem coisas às vezes que vai acontecer, tem alguns milagres, algumas curas, algumas manifestações espirituais que vão acontecer, que essas pessoas vão olhar e elas vão passar a crer, através do poder sobrenatural de Deus. Então Jesus ali usa de estratégia, para alcançar dois objetivos. Eu falei o primeiro, que era alcançar muita gente ali dentro da multidão. E qual era o segundo objetivo de Jesus ali, naquele momento? Quem ele queria alcançar através do testemunho? Era o próprio Jairo. Por que o próprio Jairo? Conforme eu falei para os irmãos, Jairo vai até Jesus. Com certeza na cabeça dele tinha uma logística. Só que a logística dele não ia acontecer da maneira que ele queria, mas da maneira que Jesus queria. Então, quando acontece esse momento que Jesus pede, Jesus pergunta quem tocou, ali o segundo objetivo de Jesus estava sendo alcançado, que era a vida de Jairo. Mas por que era a vida de Jairo? Porque aquilo que acontece na mulher, com a mulher do fluxo de sangue, a partir do momento que ela é curada, aquilo ali serviu de combustível para a vida de Jairo. Por que serviu de combustível para a vida de Jairo? Foi para Jairo crer que a ida dele até Jesus não foi em vão. E a gente vai ver ali que naquele momento, a caminhada de Jairo com Jesus prossegue. E a Bíblia nos conta que quando Jairo estava indo até o seu lar, uma pessoa agora vai se deparar na frente de Jairo e vai falar para ele: não enfada mais o mestre. O interessante disso tudo, irmãos, que quando essa pessoa diz para Jairo: não enfada mais o mestre, a gente vai ver aqui que foi um balde de água fria ali na vida de Jairo naquele momento. Peço até os irmãos que acompanham comigo o verso 35 e o verso 36, para a gente poder entender melhor o que a Bíblia quer nos dizer. Diz assim o verso 35 e o verso 36. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: ó, tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quando eu disse aqui para os irmãos que quando Jairo ouve essa palavra, não perturba mais o mestre,
porquê em Fadas, o mestre, dependendo da tradução, ali foi um balde de água fria na vida de Jairo, por quê? Porque Jairo não esperava esse tipo de atitude. E se a gente for reparar, irmãos, se a gente for pegar toda essa história, a narrativa, desde o início do texto, do verso 21 até esse prezado momento aqui, do 35 ao 36, a gente vai pegar a história, se a gente for parar para analisar, quem era para ser abençoado primeiro era Jairo, não a mulher do fluxo de sangue. Só que a gente vai ver que a teoria de Deus é diferente da nossa. A teoria de Deus é tão diferente da nossa, que às vezes a gente coloca para acrescentar, Deus tira para acrescentar, Deus é diferente. A matemática dele é diferente da nossa, a gente coloca para acrescentar, ele tira para acrescentar. Como assim ele tira para acrescentar? Já reparou que determinadas situações às vezes acontecem e determinada pessoa sai de um grupo, digo até dentro da igreja, sai de um determinado departamento, e aquele determinado departamento não estava andando, mas quando aquela pessoa sai, as coisas começam a fluir. Essa é a matemática de Deus, ele tira para poder acrescentar. A gente não, a gente coloca para poder acrescentar. Só que na teoria aqui dentro do texto, era para Jairo ser abençoado primeiro, e a mulher do fluxo de sangue ser abençoada depois. Só que a gente vai ver que na teoria foi diferente. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não age como nós achamos que ele deveria agir. Deus vai agir da maneira dele. E quando eu paro para analisar essas duas situações, da mulher do fluxo de sangue e de Jairo, eu entendo a seguinte coisa: que Jairo aqui, Deus entende que Jairo poderia esperar mais um pouco. Vai ter determinadas situações, irmãos, que eu e você, a gente vai entrar em determinado propósito, em determinada busca, e vai ter pessoas que vai buscar também a mesma coisa que nós. A gente vai começar primeiro, mas essa pessoa vai receber na nossa frente, e a gente às vezes vai ficar sem entender, e a gente vai às vezes até pensar, será que eu estou em pecado? Será que eu estou alguma coisa errada, para eu não ter alcançado? Não, é porque Deus entendeu que aquela pessoa precisava mais do que você, e você tinha estrutura para aguentar um pouco mais. E a gente repara aqui, irmãos, no verso 35 e no verso 36, que quando Jairo está prestes a chegar na sua casa, e ele recebe aquele balde de água fria, eu entendo aqui e compartilho com os irmãos 3 coisas que Deus permite acontecer na nossa vida. Deus permite acontecer certos tipos de situações na nossa vida, para que a gente venha aprender algumas coisas. Quando ele ouve aquela palavra, tua filha morreu, não perturbe mais o mestre. Eu aprendo 3 coisas aqui. Uma, tem coisas que Deus vai permitir acontecer na minha vida e na sua, para a gente poder conhecer a nós mesmos. Jairo não esperava esse tipo de palavra. Por tudo que ele fez e por tudo que aconteceu até aquele instante momento, ele poderia ouvir tudo naquele momento, menos aquela palavra. Então tem situações que Deus permite acontecer, para que a gente venha conhecer nós mesmos. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não vigiar, a gente acaba liberando um monstro que tem dentro de nós. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, a segunda lição, diante dessa situação que Deus permitiu acontecer na vida de Jairo, a segunda lição que eu aprendo é: tem situações que Deus permite acontecer, para que ele venha provar a minha e a sua fé. Já reparou que às vezes está tudo correndo bem na nossa vida, e a gente alcança êxito na segunda, êxito na terça, na quarta, na quinta, e na sexta dá tudo errado. Aí no sábado dá mais errado ainda. São situações, irmãos, que Deus permite acontecer para provar a nossa fé. Até então, se a gente for pegar aqui a história de Jairo, estava tudo correndo bem. Ele presencia um milagre no meio do caminho, ele tinha certeza, convicção, que ele tinha ido na pessoa certa, ele tem a convicção de tudo aquilo que ele está fazendo é o correto, e agora ele ouve uma palavra de alguém que ele não esperava. Então tem situações que Deus permite acontecer na minha e na sua vida para provar a nossa fé. A terceira coisa que eu aprendo agora, para a gente poder avançar, tem situações que Deus vai permitir acontecer na minha vida e na sua, é para que a gente venha tirar lição, é para que a gente venha ter aquele momento como experiência. Para quê? Para que a gente venha aplicar lá na frente na vida de alguém. Então tem situações que Deus vai permitir acontecer hoje, para que a gente venha aplicar lá na frente aquilo que a gente teve como experiência lá atrás. Aí o verso 36, irmãos, diz assim, o verso 36, Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
estudando o texto, eu aqui consegui encontrar a seguinte coisa. Qual é a seguinte coisa que eu consegui encontrar aqui dentro desse texto? Creio que os irmãos, se forem estudar, vai até encontrar mais coisas do que eu. Jairo, ele faz uma pergunta para Jesus em silêncio. Como assim uma pergunta em silêncio? Ou seja, Jairo faz uma pergunta para Jesus sem falar nada. Porque a resposta de Jesus para Jairo é: não temas, crê somente. Mas por que Jesus fala para Jairo: não temas, crê somente? É porque dentro de Jairo, quando ele ouve aquela palavra que ele não esperava, dentro de Jairo havia um grande desejo de voltar. Tipo assim, todos os meus esforços foram em vão. Era uma pergunta que estava dentro de Jairo. E Jesus, percebendo o momento, conhecedor do coração, Jesus fala para Jairo assim, ó: não tema, Jairo, crê somente. Aí Jesus está querendo dar um novo ânimo para Jairo. Tudo aquilo que você viu lá atrás vai servir de lição aqui para você aqui na frente. Vai ter situações na nossa vida, conforme eu falei para os irmãos, que a gente vai buscar Deus, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai orar mais, vai jejuar mais, vai buscar mais, vai ler mais, e tudo vai parecer que está dando errado. Tu vai subir monte, tu vai fazer campanha. A priori era para que tudo viesse dar certo. Tu começa a buscar Deus por um milagre, por uma libertação, e tu começa a ver que aquilo ali está começando a piorar. Tu orou por fulano, tu fez propósito por fulano A, fulano B, e a vida daquela pessoa começou a piorar. É porque o inimigo sabe que se ele colocar obstáculos na tua frente, na tua vida, ele sabe que a probabilidade de você desistir pode ser grande. Então ele vai sempre tentar. Mas a palavra de Deus aqui para a gente é: não temas. É para a gente crer somente. Aí, quando o Jairo vai chegar na sua casa, a gente vai ver aqui nos versos 39, no verso 39, que quando o Jairo chega à sua casa, 38, para esses irmãos que acompanham comigo, vai dizer assim, ó: chegaram à casa do chefe da sinagoga, e ele ouviu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em alta voz. Entrando disse: por que este alvoroço, este pranto? A criança não morreu, está dormindo. Aí o verso 40 diz: e caçoavam dele, porém ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Aí o 41, tomando a mão da criança, disse-lhe: Talitá cumi, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Para a gente poder encerrar, quando Jesus chega até a casa de Jairo, antes de entrarem dentro do quarto onde estava a menina, a gente vai ver que tinha muitas pessoas chorando. Se a gente for buscar mais a fundo, tinha pessoas que eram contratadas para chorar. Aí o que me chama a atenção é que quando Jairo sai da sua casa para ir até a casa de Jesus, para ir até Jesus, a gente vai ver que a gente pode observar dentro desse texto, dentro desses versos que a gente acabou de ler aqui, que pode ser observado duas coisas interessantes. Uma, que quando Jairo sai da sua casa para ir até Jesus, a filha dele ainda estava viva. Só que quando Jairo chega até Jesus e vai com Jesus até a sua casa, a notícia é: a filha dele está morta. E quando eles entram, a gente vai ver que tem muitas pessoas chorando. E qual é o outro detalhe que a gente pode observar dentro do texto? Que Jairo, quando sai da sua casa, conforme eu falei para os irmãos, ele deixa o problema dentro de casa e vai atrás daquele que poderia resolver o seu problema. E quando ele vai até Jesus, Jairo está mostrando para a gente que ele não busca uma pessoa que chora, ele está buscando uma pessoa que ora. Porque muitas das vezes na nossa vida a gente busca pessoas que choram. Porque muitas das vezes a gente costuma buscar pessoas que não oram. Porque muitas das vezes a gente se abre com pessoas que a gente sabe que dali não vai sair nada, ao invés de buscar pessoas espirituais, que a gente sabe que daquela pessoa que talvez Deus possa revelar algo para ela e ela ali trazer algo para a nossa vida, para tentar sanar a nossa situação ali naquele momento. Jairo então ensina para nós aqui, dentro dessa lição, que ele não vai buscar pessoas que choram,
ele vai buscar uma pessoa que ora. Então essa lição aqui para nós essa noite, que quando há adversidade de vir sobre nossas vidas, nem todo mundo que a gente conhece vai estar apta para resolver o nosso problema. Mas Deus quer que a gente busque uma pessoa espiritual para que possa vir com uma palavra de sabedoria para poder sanar nosso problema naquele momento. Então essa lição aqui que a gente aprende com Jairo. Aí para a gente encerrar, quando eles entram dentro do quarto, só vai estar Jesus, os 3 discípulos, mais Jairo e a sua esposa, e a criança que estava morta. Engraçado, irmãos, que o olhar de todo mundo era o mesmo, era unânime o olhar de todo mundo, com a exceção de Jesus. Todo mundo tinha o mesmo olhar, todo mundo olhava para a criança, via a criança morta, mas Jesus tinha um olhar diferente. Jesus via a criança viva. O que eu quero trazer aqui para os irmãos aqui, para a gente poder encerrar essa mensagem? Talvez o teu propósito, você olhe para ele, para aquele projeto, para aquele teu propósito, você olha para ele, para aquele teu projeto, para o teu propósito, e você possa estar olhando ele morto, mas Jesus olha para ele e vê ele vivo ainda. Aquela pessoa que você talvez esteja orando, aquela pessoa que talvez você esteja pedindo a Deus para que Deus liberte, para que Deus cure, para que Deus salve, você olha para ele, a sociedade olha para ele, todo mundo vê ele um morto, mas Jesus vê ele vivo. E o que eu quero chamar a nossa atenção aqui nessa noite? É para que a gente venha ter o mesmo olhar de Jesus, para que a gente venha começar a dar vida para aquilo que está morto, para que a gente possa olhar para aquele nosso amigo, para aquele nosso filho, para aquele nosso pai, para aquela nossa mãe, para aquela esposa, para aquele esposo, para aquele marido, para aquela mulher que está morta, para que a gente possa olhar com um olhar diferente, para que a gente possa olhar para eles e ver eles transformados, eles ali, travestidos ali, com a couraça da justiça, com as vestes de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, buscando a Deus, que a gente venha ter um olhar diferente, que a gente venha ter o olhar de Jesus. Então, eu termino a mensagem com essas palavras, que a gente venha ter o olhar de Cristo por uma situação que aparentemente parece estar morta. Agora eu encerro falando da minha vida. Minha mãe está aqui, minha mãe é testemunha, minha tia também está aqui, minha testemunha. Eu me converti com 24 anos de idade, hoje eu tenho 35, fiz muita besteira na minha vida, talvez todo mundo que andava comigo ali, ninguém imaginaria que um dia eu fosse me converter, mas, para a alegria da minha mãe, que não desistiu de mim, e sempre lembrava de mim nas suas orações, as orações da minha mãe surtiu efeito, e graças a Deus, com 24 anos de idade, no mês de maio de 2011, eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida. A sociedade me olhava e me via um morto espiritualmente, tive várias oportunidades de morrer, mas a prova e a graça de Deus sobre a minha vida é a oração da minha mãe, a oração da minha tia também, e a oração de outras pessoas também que oravam pela minha vida. Então eu era um projeto morto, eu era uma pessoa morta, mas Deus viu algo bom em mim, e a prova é Deus me salvar, e hoje está aqui pregando a sua palavra. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor. Maravilha.